Estava meditando nesta palavra, né? Desde o último culto, mas só que o nosso irmão Anderson veio e ele fazia tempo que não vinha, então passei a mensagem, né, para ele trazer a palavra. Mas aprove, né, o Espírito Santo me dá a oportunidade de meditar nesta palavra e perceber, aleluia, o como que nós, até nós mesmos, já estivemos, né, errados com Deus, sem saber, e como que tem gente hoje que está errado com Deus, simplesmente pelo fato, né, de que Deus não é mais visto, ou não nos vê mais como nos via antes, porque Deus mudou de lugar. Deus não muda, porém a visão de Deus para com o homem depois de Cristo, ela muda, mas tem gente que permanece no mesmo lugar espiritualmente falando. Por exemplo, nesse texto aqui está dizendo que nós não chegamos, né, ao monte palpável, ou seja, nós não chegamos naquele monte de Moisés. O que está querendo dizer aqui? Que quando Deus tirou o povo da terra do Egito e atravessou o mar, depois passou um pouco do deserto até chegar no Sinai, aonde ele deu a lei para Moisés, o que aconteceu ali? Houve naquele momento uma ordem de Deus. Deus disse: olha, ninguém poderá subir no monte. E Moisés começou a tremer. Estou tremendo, Senhor, estou morrendo de medo. E houve buzinas, trombetas, raios e trovões. E o texto vai dizer aqui, né, que este monte ele estava em escuridão, havia trevas, tempestade. Você prestou atenção na leitura? O toque de trombeta, as palavras eram tais que aqueles que ouviam pediam: pare com isso, não queremos ouvir, estamos com medo. Aleluia. E Deus disse: olha, se até um animal ultrapassar o limite, será morto na hora. E Moisés disse assim: estou tremendo de medo, né? Era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e tremendo de medo. Então isso aconteceu lá no Sinai. E o autor aos Hebreus disse aqui que vocês não estão lá, né? Se você for olhar aqui para o verso 23, vai dizer: mas vós chegaste, né, a Igreja de Deus Vivo, a Universal Assembleia dos Primogênitos, por aí vai. Então aqui está dizendo que nós não estamos lá, mas chegamos em outro lugar. Vamos entender isso, aleluia. No dia de Moisés, olha só a comparação. No dia de Moisés, quando Deus deu a lei, né, havia, o texto diz, trevas. Hoje não há mais trevas. Por quê? Porque Deus estava na terra? Não, Deus somente não estava revelado. Agora está tudo em luz, tudo está claro. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Com Jesus fica tudo claro. Não há mais um Deus oculto, há um Deus manifesto através do seu Filho. Aleluia, né? A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram. A graça já veio. Então você não está mais no Sinai. Moisés estava trêmulo. Ora, Moisés era o líder, fez milagres, fez maravilhas. Eu te faço a seguinte pergunta: se Moisés, que era Moisés, estava tremendo de medo, como é que estava então o povo? O povo estava correndo. E qual a diferença? Que lá Deus disse: não se achegue para cá. Agora, Deus, que não está mais em oculto, está revelado no seu Filho. Ele diz: vinde. Ali nós vemos em Sinai um Deus que diz: se afaste. Agora nós vemos um Deus que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ali havia um Deus que repele, agora há um Deus que atrai. Aleluia. É um Deus que chama. Aleluia. É um Deus que diz: achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Aleluia. Então Deus não está mais no Sinai. Está escrito aqui: nós chegamos a Sião. O que é Sião? É o símbolo, né, da cidade espiritual, Jerusalém do Alto. A Bíblia diz em Gálatas 4 que há duas Jerusalém. Uma que simboliza os filhos da escravidão, e a Jerusalém do Alto, que são os filhos da livre. Assim como Abraão teve duas esposas, Agar e Sara. Sara gerou filhos para a escravidão, e Sara, Agar gerou filho para a escravidão, e Sara gerou filhos livres, que é Isaac. E o texto de Paulo diz: nós somos como Isaac, filhos da livre, que é a Jerusalém do céu. Glória a Deus. Os filhos da escravo
da escrava gera filhos para serem escravos, os filhos da lei. Aí você diz, ainda não estou entendendo, vou chegar lá, você vai entender. Aleluia. Por quê? Tem pessoas hoje que ainda vivem no Sinai e não estão em Sião. Qual a diferença? A diferença é que enquanto Sião é o lugar de alegria e comunhão com o Pai, onde Deus está revelado no seu Filho Jesus, e o Sinai é o lugar do medo. A religião que impõe medo e distância, né? E mesmo com toda a lei, não é suficiente para salvar o pecador. Aleluia. Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 20: ora, tudo que a lei diz para que toda boca esteja fechada diante de Deus, porque nenhuma alma será justificada diante de Deus pela lei, porque por causa da lei vem o conhecimento do pecado. Aleluia. A lei, aleluia, ela vem de Deus, porém ela é impotente para salvar. Ela não te salva, ela só aponta como você é um pecador. Ela é um espelho perfeito, porque mostra quão errantes somos, aleluia, mas não traz a cura. Aleluia. É como um médico falar para um doente em fase terminal: você está doente, vá para casa e não passa-lhe o remédio. Diferente de Cristo, aleluia, que vê a gente morto e fala assim: receba vida, aleluia. Cristo traz vida, aleluia. Cristo traz cura, aleluia. Cristo não aponta a tua culpa, ele aponta a cura que é ele, aleluia. Então em Sinai havia tudo isso: trevas, era um monte palpável. O que é palpável? Aquilo que você anda apalpando, tocando. Andavam por vista, não manifesta. Agora você não anda mais por vista. A Bíblia diz que não andamos por vista, mas por fé. O que é andar por vista? Ah, se acontecer isso, eu faço aquilo. Não, você tem que crer sem ver. Aleluia. Naquela época eles viam para crer. Agora nós primos cremos para depois vermos. Porque se tu creres, verás a glória de Deus. E bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Aleluia. Então creia e tu verás a glória de Deus. Primeiro você crê para depois você ver. Tem gente que quer ver para depois crer. Depois que você ver, aleluia, então não tem mais, precisa mais de fé. Aleluia. Agora enquanto você não está vendo, você está crendo, aleluia, então você está andando por fé. Aleluia. Porque se nós vermos o que esperamos, isso não é esperança, porque é a esperança que vê. Como alguém pode, né, ter esperança daquilo que vê? Agora, se nós não vemos com paciência, esperamos. Então o texto diz que lá no Sinai, né, havia todo esse terror, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que isso aponta, irmão? Né? Louvado seja o nome do Senhor. O que isso ensina? Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que havia ali, irmãos, uma religião no Sinai do medo, da imposição, do terror, aleluia, da maldição e não da bênção, aleluia. Na verdade, hoje tem muitas pessoas que estão assim, elas vêm com medo. Como saber se você está no Sinai ou no Sião? Se você tem medo de Deus, aleluia. A Bíblia diz que Deus, irmão, você tem que ter temor, que é um respeito por Deus, aleluia. Mas naquela época era um Deus inacessível, ninguém podia nem chegar perto. E agora a Bíblia diz para a gente se achegar a Ele, né, pelo novo e vivo caminho, está pelo sangue de Jesus, aleluia. Enquanto antes ninguém podia chegar, agora Deus está mandando a gente se achegar a Ele, aleluia. E o que vai acontecer naquele momento? As palavras eram tal que até Moisés estava tremendo de medo, aleluia. Aí ele vai dizer: mas vocês não chegaram lá, vocês chegaram, aleluia, na cidade do Deus vivo, na Sião celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia dos primogênitos, escrito no céu, ao Espírito dos justos aperfeiçoados e a Jesus, mediador de uma nova aliança, o sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. O que a Bíblia está dizendo? Que nós agora, nós chegamos. Não diz que você vai chegar. Poderia estar escrito: vocês vão chegar um dia na Jerusalém celestial. Mas está escrito: mas vós chegaste. Ou seja, o céu é uma realidade consumada, de acordo com a visão de Deus e a igreja. A igreja e o céu, a Jerusalém celestial e a igreja do Senhor, é uma só. Há um alinhamento entre a terra e o céu, através da igreja do Senhor que está na terra. Ou seja, céu e terra alinhados no mesmo propósito. Por isso que nós trabalhamos para o céu. Aleluia. Nós chegamos, vós chegaste a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Nós, apesar de estarmos fisicamente aqui, espiritualmente, a Bíblia diz que o Senhor nos elevou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que significa isso? Aleluia! Não é eu que tenho que me chegar lá, foi Ele que me levantou para lá. Não é você que tem que chegar lá, é Ele que te levantou lá. E como é que isso funciona? Entenda isso, irmão. O que você fez para ser um pecador? Nada. Quem fez foi Adão. O que faz um homem pecador lá fora? Aquele que bebe faz dele um pecador? Não, ele bebe porque ele é um pecador. O cara que usa droga, que trafica, ele faz aquilo ali, ele é um pecador? Não, porque ele é um pecador, ele peca. E não é o pecado que faz ele um pecador, porque mesmo se ele não estiver cometendo aquele pecado, ele continua sendo um pecador. Aleluia! Então, quem colocou essa condição no homem? Adão. Aleluia! Agora, quando Deus resolve salvar o homem, através do seu Filho Jesus, e Ele envia na terra, a Bíblia diz que quando você creu, a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Ele. Aleluia! A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele. A Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. E a Bíblia diz que Ele também assentou à direita de Deus, e o Senhor também nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos transportou da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso significa dizer que a condição que Adão impõe a nós através do seu pecado, o Senhor Deus agora impõe a nós um novo lugar, que é a Sião celestial, que não é nós que chegamos, mas nós chegamos por causa dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E hoje, com essa ousadia, a Bíblia chega a dizer, e o autor diz, né, que nós chegamos a este lugar, a Sião do céu. Aleluia. É uma realidade consumada. Nós fomos transportados. Não é eu que tenho que fazer para chegar, Ele que nos já fez chegar. É como Paulo disse: eu prossigo para o meu alvo, para alcançar aquilo pelo qual também foi alcançado. Eu vou alcançar porque eu já fui alcançado. Aleluia. Eu não tenho que procurar fazer para poder merecer. Não, o Senhor Jesus nos fez merecer quando Ele morre na cruz. Aleluia. Sabia que Deus, Ele não aceita a nossa pregação, não aceita a nossa oração, não aceita nossas boas obras, nada a não ser que seja através de Cristo, do seu Filho? Aleluia. Porque você pode fazer a melhor das boas obras, se não for através de Cristo, Deus não aceita. Deus vai lá, deixa eu ver se está meu filho bem. É por Cristo, é em nome de Cristo. Então tá bom. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se não for por Cristo, Deus rejeita. Mas o cara tem uma baita igreja, mas se não for obras por Cristo, Deus rejeita. Por isso que Deus vai dizer para muitos naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque não é por Cristo. Quando você é aceito por Deus através de Cristo, tudo que você faz, Deus cheira como um cheiro de incenso suave a sua narina. Por quê? Porque através do perfume de Cristo, nós temos o perfume de Cristo. É isso que Paulo vai dizer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós agora fazemos parte de uma grande congregação. Quando perguntar para você onde você congrega, nós fazemos parte de uma grande congregação que está descrito em Hebreus capítulo 12, versículo 23, né? Que nós chegamos à igreja, não é a universal da Praça Seca, não, tá? Não é a universal do Bispo Macedo, não. A Bíblia diz que é uma igreja universal, assembleia. É uma igreja que não é mundial deste mundo, é universal. O mundo todo tem igreja no céu e tem igreja na terra. Essa igreja é uma só. Aleluia. É a igreja dos primogênitos. O que são os primogênitos? Né? O filho primogênito, de acordo com a lei, ele tinha direito à herança dobrada. Aleluia. Tinha direito a muito mais do que os outros. E nós somos primogênitos, juntamente com Cristo, que é o filho primogênito. Aleluia. Nós somos também primogênitos do Pai. Aleluia. E diz mais, se não bastasse isso, diz mais, né? Que nós somos, sabe o que, irmão? Aleluia. Espírito dos justos aperfeiçoados. Aleluia. O que a Bíblia está dizendo? Que o crente, através de Cristo, ele é tornado perfeito. Glória a Deus. Por muito tempo eu não entendi aquela palavra que Deus falou para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. E eu pensava, caraca, gente, eu tenho que andar como Abraão andou e ser perfeito. Eu não posso falhar em nada. Aleluia. Mas nós vemos Abraão quando chega em determinado lugar e ele diz para a mulher: olha, não fale que é minha esposa, porque eles vão querer me matar, porque é uma mulher bonita e eles vão querer possuir você
e para isso vão ter que me matar. Diga que é minha irmã, que é minha parente. Aleluia. E o que vai acontecer ali? Abraão mentiu. E o rei então fala assim: eu gostei daquela mulher, irmã de Abraão, chama para cá. Chamou para o seu harém. Abre aspas, olha só o mistério de Deus. O que Deus faz? Era uma velha, e o rei só tinha mulher nova, e vai pegar uma velha e falou assim: que mulher bonita. O que aquela mulher tinha? Ela era conservada por Deus. Aleluia. O sobrenatural de Deus estava naquela mulher. Por quê? Porque Deus conserva os seus filhos. Você pode dizer aleluia? Aleluia. E aí o que vai acontecer? Abraão mentiroso. Abraão mentiu. Isso é um fato. O rei, quando vai tocar na mulher, Deus aparece para ele num sonho e fala assim: não toca nessa mulher, senão eu vou te matar, porque ela é esposa de Abraão e ele é profeta. Aí ele vai desesperar Abraão: porque tu mentiu para mim? Deus falou que ia me matar. Abraão: é porque eu fiquei com medo. Então vai-te embora daqui com essa mulher. Detalhe: Deus não quis matar Abraão, que foi o mentiroso, quis matar o rei, porque Abraão era perfeito aos olhos de Deus, porque ele via Abraão através da fé na promessa do cordeiro que viria. E Abraão disse: eu vejo o cordeiro. Deus já vê o cordeiro, Deus proverá. Ele está falando: Deus já viu o cordeiro, aleluia. E Jesus vai dizer: Abraão viu o meu dia. Então Abraão creu no cordeiro que viria. Nós cremos no cordeiro que já veio, aleluia. Então Deus vê Abraão perfeito através do seu filho, aleluia. E quando Deus vê perfeito, o outro fez a coisa certa, que foi o rei. Porém, Deus falou: eu vou matar você, rei, porque eu não te aceito, porque você não é perfeito aos olhos do Pai, porque você não creu ainda no cordeiro. Mas Abraão, que estava errado, Deus diz: não vou te tocar não, aleluia, não vou te tocar, porque tu é perfeito através do Filho de Deus, do cordeiro que virá. Então como assim você é um justo aperfeiçoado? Porque em Cristo nós somos espírito de justos aperfeiçoados, aleluia. Você é perfeito em Cristo, aleluia. É isso que diz em Hebreus 10. O Senhor nos tornou perfeitos em Cristo. Não é perfeito que você não é perfeito através do Filho de Deus. Assim como Abraão nos tornou pecador, o Filho de Deus nos torna perfeitos em Cristo. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Isso aqui, irmão, a Bíblia diz que é um alimento sólido. A Bíblia diz que o alimento sólido é para os perfeitos, aleluia. O que vem a ser o alimento leite? O que vem a ser a papinha? A Bíblia diz que Paulo, o autor aos Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 6, ele vai dizer sobre Melquisedeque. Ele vai dizer: olha, eu quero dar um alimento sólido para vocês, mas o alimento sólido é para os perfeitos, né? Mas eu tenho que dar leite, porque vocês não aprenderam sobre, né, o sacerdócio de Cristo. Isso é o alimento perfeito, o alimento sólido, aleluia. Então quando você ouve acerca de Sião, é um alimento sólido para os perfeitos. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então Deus, irmão, Ele está onde? No Sinai? No lugar do medo? Não, Ele está no lugar onde o Senhor Jesus te diz que você faz parte de uma Assembleia Universal dos Santos, Igreja dos Primogênitos, escritos no céu. Ou seja, você prestou atenção na leitura, leia de novo. Está escrito Igreja dos Primogênitos, escritos no céu, aleluia. Mas vale, irmão, o nome escrito no céu do que um cartão de membro, do que um cartão no hall de membros, do que uma lista dos homens. Mas vale vocês ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso que Jesus disse no princípio, quando eles expulsaram o demônio, fizeram maravilha, ele falou: não se alegre por isso, porque os demônios se sujeitam, se alegrai-vos muito mais, por causa do vosso nome está escrito no céu. Deus tem um livro, segundo a Bíblia. Esse livro é o livro da vida do Cordeiro, aleluia, onde os santos têm o nome escrito lá. Quantas vezes você vai ver as pessoas orando e dizendo: Senhor, toma essa alma nas tuas mãos que te aceitou, escreve o nome dele no livro da vida. Você já deve ter visto isso, aleluia. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 17 que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo vão adorar a besta. Ou seja, a Bíblia está dizendo que os salvos, os escolhidos, eles têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E sabe por que você está aqui nesta noite ouvindo esta palavra? É porque o teu nome está no livro da vida do Cordeiro. É dessa forma que eu creio, aleluia. Eu só creio em Jesus porque meu nome está no livro da vida. Porque se eu não tivesse com meu nome lá, eu não estaria aqui. Aleluia. É impossível alguém não ter o nome lá e crer na obra consumada de Cristo.
Aleluia. E é impossível, né, alguém ter um nome lá se não está crendo em Cristo, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. Aleluia. Então o que está acontecendo hoje? Tem muitas pessoas que estão na igreja do Sinai, não do Sião. Aleluia. Por quê? Elas vivem distantes. Enquanto no Antigo Testamento Deus diz: tira a sandália, Moisés, chega para cá. Ele, o mesmo pai, ali na parábola do filho pródigo, que significa Deus, ele diz: vem cá, meu filho, coloca as alparcas. Antes Moisés não era digno, agora você é digno. Aleluia. Coloca anel, dá veste nova, mata o bezerro. Aleluia. Tem festa no céu, porque o pecador estava morto e reviveu. Aleluia. E nós vemos, irmão, então aqui para concluir, vós chegaste a Jerusalém Celestial, a cidade de Sião, cidade de Deus vivo, aos milhares de anjos, assembleia festiva, igreja dos primogênitos escrita nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, né? Espírito justo aperfeiçoado, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Enquanto no Antigo Testamento Moisés matava touros e bodes, molhava no isopo, que é um galinho assim molho, e jogava, aspergia o sangue nas pessoas, o sangue de touros e de bodes. Aquilo era suficiente para cobrir o pecado do homem. Aleluia. E muito mais agora, sendo aspergido sobre nós o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele não só cobre, porque cobrir dá a ideia que pode ser descoberto, mas ele tira, aleluia, o nosso pecado. Ele tirou o nosso pecado. Apocalipse diz que ele nos lavou com seu sangue, ele nos limpou com seu sangue. Aleluia. Então aqui está dizendo que nós chegamos a este sangue. Aleluia. Não é mais o sangue de touro, de bode, mas o sangue do Filho de Deus, a Jesus, nosso mediador. E esse sangue fala melhor do que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel dizia: faz justiça. Porque quando Caim mata Abel, Deus vai dizer: Caim, cadê teu irmão Abel? E ele vai dizer: sou lá eu, ao cuidador do meu irmão, para ficar tomando conta do meu irmão, Deus. E Deus disse: o sangue do teu irmão está clamando desde a terra. O que o sangue dizia? Vingança. Vinga o meu sangue, faz justiça. Aleluia. E o que o sangue de Jesus diz? Justiça feita, Pai, está consumado. Aleluia. A justiça de Deus foi, aleluia, requerida que o justo derramasse seu sangue. Mas o sangue de Abel, mesmo sendo um servo de Deus, não era perfeito, porque era filho de Adão. Aleluia. Então era um sangue que clamava. Agora o sangue de Cristo fala mais alto. O sangue de Abel clamou desde lá, daquela época, no Jardim do Éden. Pouco depois do Jardim do Éden, ele clamou justiça, aleluia, vingança. Depois pela lei, o sangue de Abel continuou falando vingança, e veio olho por olho, veio dente por dente. Depois veio os juízes, veio os profetas, e era espada, quando espada era morte mais morte, O sangue de Abel continuou falando até que Jesus veio, e o sangue de Jesus calou o sangue de Abel. Agora o sangue de Abel não fala mais, o sangue de Jesus fala mais alto. Ele diz: está consumado, teu pecado foi perdoado, está lavado, purificado, santificado, teu pecado foi tirado, expiado, tua culpa acabou. Aleluia. Agora você tem acesso, e somos um só. A terra e o céu está ligado através da igreja, ou seja, a Universal Assembleia. Não é uma igreja só do mundo, é uma igreja que está ligada entre o céu e a terra, os muitos milhares de anjos. Ou seja, há um alinhamento entre o céu e a terra através da igreja. Só há uma ligação entre Deus e a terra, é a igreja. Aleluia. Deus pode usar as pessoas, qualquer um, mas Ele geralmente usa a igreja. Ele age através da igreja, que é o seu próprio corpo. Então, se você se calar, as pedras clamarão. Ou seja, o natural de Deus é usar a igreja. Aleluia. O natural de Deus é se mover através da igreja. Somente quando nós não fazemos, aí Deus usa qualquer um. Ou Ele mesmo vai lá e faz. Porque Ele não vai deixar de salvar alguém se a gente não falar. Aleluia. Mas geralmente Ele quer usar a igreja. Aleluia. Então, para concluir aqui, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não está mais no Sinai, mas tem muita gente que está no Sinai. Muita gente que vive uma religião. Deus não deixou nenhuma religião. Nós somos servos do Altíssimo. Somos comprados pelo sangue. Somos salvos. Aleluia.
E se alguém te disser, mas temos a lei, eu já falei isso aqui, cite sempre Gálatas 4, a lei é para os meninos, a lei de Deus é verdadeira, ela é fiel, ela continua valendo, só que ela é para os meninos. Por quê? Porque em todo tempo que o herdeiro, que é você, é menino, não é diferente do escravo, porque está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Ou seja, a lei, ela é um tutor que leva até Cristo, mas agora que você chegou em Cristo, você não está mais debaixo do tutor. O tutor e o pedagogo, ele fala assim, faça isso, e você vai lá e faz, porque você é um menino. Agora, quando o menino cresce e é homem, se você falar para o menino, para o homem, faça isso, ele vai falar, você quer me mandar? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Aleluia! Ou seja, o menino, ele precisa da lei, faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça, faça. Se você fazer isso, Deus vai te castigar. Meninos na fé, aleluia! Porque o crente, adulto espiritualmente, ele sabe aonde ele está, aonde ele chegou. E o texto diz, vós chegastes. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor Jesus, ele quer nos colocar, irmão, ou quer que a gente entenda aonde nós chegamos em Cristo, É por isso que nós não podemos desfazer de ninguém. Mas quando você entra nesta palavra, Hebreus, Gálatas, Romanos, Coríntios, você vai ler 2 Coríntios 3, por exemplo, e você vai entender que quantas pessoas, elas vivem debaixo ainda da opressão e da religião da culpa do medo. As pessoas vão para a igreja com medo de ser castigado, medo do que vai acontecer, Essas pessoas não estão debaixo da igreja do Senhor verdadeiro, porque não chegaram ainda em Sião. E como é que elas vão chegar se ninguém lhe ensinar isso? Porque ninguém falou isso para mim quando eu vim para a igreja, embora isso esteja na Bíblia. Ninguém te ensinou isso, eu tenho quase certeza disso, aleluia, porque isso não é pregado, aleluia, porque muitos não têm a revelação de Deus. Eles têm a letra da lei, mas não têm o Espírito. E a Bíblia diz que o Senhor é o Espírito, ou seja, aonde está o Espírito do Senhor e aonde está Jesus, irmão. Jesus, ele é a vida, o Espírito é a vida, o Senhor é o Espírito, ou seja, Jesus é a vida das Escrituras. Onde não tem Jesus na Escritura, se torna só uma letra, por isso que a letra mata. Porque até a lei, sendo letra da lei, se você vê Cristo na lei, porque a lei apontava para Cristo, você vai encontrar vida na lei. Aleluia. Como assim? Louvado seja o nome do Senhor. Quando você entende que a lei está te levando para Cristo, ela está mostrando que você precisa de um Salvador. Aleluia. Está mostrando como você é pecador. Mas Jesus disse, olha, que lá Moisés disse, qualquer que matar, ele está escrito, não matarás, então ele pecou. Mas qualquer que odiar também já pecou. Aleluia. Aí depois Jesus disse, está escrito, não adulterarás, mas eu vos digo, qualquer que com o olho cobiçar, já cometeu adultério. Aleluia. Qualquer que chamar alguém de louco, de tolo, será réu do fogo do inferno. O que Jesus está dizendo? Vocês, fariseus, vocês são miseráveis pecadores, vocês não têm como escapar. Porque uma pessoa, naquela época, poderia não estar realmente adulterando fisicamente, mas estava adulterando com os olhos. Uma pessoa podia realmente não estar matando, mas ela matava com ódio no coração. Então o que Jesus está falando? A porta é estreita, eu vou estreitar mais ainda para que vocês vejam que vocês precisam de um Salvador, que vocês são pecadores. Eu falei isso aqui no último culto. Às vezes Deus permite até a pessoa cair no pecado, a pessoa se desviar, para depois voltar e ver que Deus é só a graça de Deus que pode sustentar ele. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu estou aqui porque eu sou um cara bom, eu sou uma mulher boa, eu sou uma pessoa que eu vou na igreja, eu dou os dízimos de tudo, eu oro, jejum, eu não perco o culto, eu sou aquela pessoa reta, eu sou. Aí Deus vai e permite a pessoa desviar, para depois a pessoa voltar arrependida. Deus fala assim, teus pecados não foram perdoados. Aí a pessoa entende que é através da graça e da misericórdia. Quem está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Porque todas as pessoas, irmão, que são fariseus hoje, religiosos, aleluia, posso botar aí, maioria, 99%, não são salvos, porque são como os fariseus, que eles, não conhecendo a justiça de Deus, falei em Romanos 10, estabeleceram sua própria justiça, e não se sujeitaram à justiça de Deus. O que significa isso? Pessoas que não têm justiça própria. Ela acha
que é aquilo que ela faz, que faz dela um salvo. E ela não entende que é aquilo que Jesus fez, que faz dela uma pessoa salva. Ela acha que é porque ela faz uma série de coisas, porque uma série de coisas, irmão, fisicamente falando, qualquer pessoa faz. O muçulmano se veste decentemente. A mulher muçulmana, ela se veste decentemente, tão decentemente que algumas usam uma roupa que deixa só os olhos de fora. Não estou falando com isso que a mulher tem que se vestir de qualquer maneira. Não, tem que se vestir com decência. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tudo que você faz que é sem Cristo, que você acha que está fazendo para alcançar o mérito de Deus, você está longe de Deus. Aleluia. Agora, quando você entende que você faz a partir de que já foi alcançado por Jesus, você está fazendo para Cristo. Aleluia. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então Jesus, Deus não está mais no Sinai. Deus se mudou. Então nesta noite, eu creio que Deus quer que a gente saia do Sinai para Sião. Se você sentiu que você vive na religião do medo, você estava no Sinai e Deus te chama para Sião, que é a cidade do Deus vivo, aos muitos milhares de anos. Aleluia. Né? Assim como Jacó, ele foi enganou seu irmão, foi para casa de Labão, foi enganado por Labão, depois enganou Labão, saiu de lá e Deus falou assim: agora volta para a tua casa, volta para a tua parentela, aleluia, para o teu lugar. E quando ele está saindo, a Bíblia diz que ele viu os anjos do Senhor. Ou seja, quando nós saímos do lugar, espiritualmente falando, né, para entrar no querer de Deus, há um alinhamento entre o céu e a terra. Aleluia. Eu creio que o Senhor está alinhando esta igreja com o céu. Aleluia. Porque cada vez mais eu sinto a glória de Deus, a presença do Senhor. Aleluia. Eu sinto o revestimento do Espírito Santo. Aleluia. Então a glória da última casa será maior do que a da primeira. Venha para Sião e saia do sinal, a religião do medo e do terror, onde as pessoas, né, ficam na igreja, mas estão oprimidas, deprimidas, estão debaixo de uma opressão tão grande que se torna um jugo pesado. O jugo do Senhor é um jugo leve e suave. Se você vem para a igreja pensando, já vou ter que ir lá de novo, estou cansado, você está no Sinai. Agora, se você vem como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor, você está em Sião. Se você serve o Senhor com alegria, com júbilo, aleluia, com festa, se na presença do Senhor há fartura de alegria, se você está com Cristo e você quer falar de Jesus para todo mundo, você está em Sião, aleluia. Porque tem crente que ele está, ó, vida ao azar, a coisa está difícil para mim, eu não aguento mais, está no Sinai, aleluia. Se você conhece alguém assim, traga essa pessoa para Sião, aleluia, lugar de alegria na presença do Senhor.